Shalom de Al, irmãos. Shalom de Al-Shah. Nosso Salvador, nosso irmão, nosso primogênito. Aquele que está vindo, irmãos. Está chegando para terminar, concluir o projeto de salvação, de redenção de todos nós que estamos buscando fielmente nele, no verdadeiro Filho de Al-Shah. É isso, irmãos. Conhecereis a verdade e a verdade te libertará. E a verdade nos liberta, irmão. Meu povo perece por falta de conhecimento. É isso que acontece, irmãos, com todos nós, seres humanos aqui neste mundo, nesse plano terrestre, porque o sistema maligno, ele é eficiente, e ele está sendo eficiente ainda naquilo que eles estão fazendo com todos nós, seres humanos aqui na Terra, principalmente da linhagem de Sete, filhos de Adão e Eva, filhos de Abraão, filhos de Ial, irmãos de Al-Shah. É isso. Esse mundo a gente já tem falado, irmãos, através de estudos que a gente tem buscado, né, naquilo que a Igreja Católica Apostólica Romana tirou de dentro dos compêndios bíblicos e designou como apócrifos, para que a gente não tivesse conhecimento da verdade, para a gente se libertar. Então, quando a gente começa a ler vários apócrifos, né, de Enoque e de outros profetas que não foram colocados no compêndio bíblico, porque essa Bíblia que hoje a gente estuda aqui, ela foi compilada, ela foi montada lá no Concílio de Nicéia, justamente pelo imperador Constantino, juntamente com o clero, os nicolaítas, os balaonitas, aquele clero faminto por dinheiro, né, por poder e glória para eles, para os homens. Então eles montaram ali tudo conforme a vontade e a ganância, você entendeu, desse clero que hoje nós conhecemos como Vaticano, né? Ele começa lá como Império Romano e depois do ano 320, 340, ele se torna ali o Vaticano, né? E continua Roma. Roma e Roma. Roma Imperial e Roma Papal. E aí, irmãos, esconderam o nome verdadeiro. Nós viemos aqui sempre, nós e Aldins por quê? Porque nós hoje já temos o pleno conhecimento da verdade, então conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Hoje nós estamos livres, irmão, carregamos aqui o nome verdadeiro de Al, o Criador, e de Al-Shah, né? Inclusive tem vários judeus aí se dizendo rabinos, né, rabinos, e vários outros aí, irmãos, né, que estão começando a ter um entendimento, né, e estão carregando para dentro das denominações o nome, né, de Al e Al-Shah. Atende uma coisa, irmão, presta atenção numa coisa. Esses finais de era, do qual agora inicia 2025 até 2030, muitas coisas, irmãos, muita coisa vai ocorrer. Quando nas Sagradas Escrituras fala das aberturas dos selos, do derramamento das taças, então muitas coisas, irmãos, vão ocorrer com a humanidade toda. E juntamente com isso, no transcorrer do rompimento dos selos e do derramamento das taças, da ira do papai, da justiça, e essa justiça cairá sobre aqueles, você entendeu, que até hoje vem fazendo a malignidade, o mal, né? Que a gente chama eles dos poceiros. Quando Lúcifer tomou a possessão desse mundo lá em Adão e Eva, ele se torna dono, não. Ele se torna o poceiro, porque dono foi o Criador, quem criou? Ial, né? E o filho Al-Shah. Então ele está na possessão. E ele vem enganando a humanidade toda desde então, irmão, desde Adão e Eva. Ele vem enganando a humanidade, colocou uma marca ali que corresponde a ele. E essa marca a gente tem falado, irmão, tem falado muitas vezes, tá? Porque eu também estava dentro de uma denominação da Igreja Católica Apostólica Romana, esta fundada por Constantino, lá no ano 300 depois do nascimento do Mashiach. Porque quando o Mashiach nasce, eles matam o Mashiach no ano 30, pregam ele no madeiro, você entendeu? Castigam ele e matam ele ali. E esconde o nome dele, derruba por terra, porque eles não aceitaram ele, o Mashiach Al-Shah, esse aqui, irmão, Al-Shah, Yud, Re, Vav, que leva o nome do pai, Yud, Re, Vav. O pai deu nome ao filho, Xingai, a salvação. Então o nosso Salvador veio, mataram, eles não aceitaram.
Por causa do nome. Por causa do nome. E é por isso que eu vou falar para vocês: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se vocês continuam dentro das denominações, ouvindo dos padres, né, pais de igreja, ouvindo dos pastores, falsos pastores, em todas as outras congregações, denominações, igrejas construídas por mãos de homem, igrejas de tijolo, de massa, de pedras, isso tudo, irmão, são gaiolas. Dentro da Sagrada Escritura está escrito apriscos, são gaiolas, arapucas, que prendem e ficam doutrinando com dogmas, com catecismo, doutrina, 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 e você jamais vai saber a verdade, porque faz 1700 anos, agora, 1700 anos, que Constantino criou esse compêndio bíblico, trocou da história verdadeira, né, o nome de Yahshua e colocou Deus e Jesus. Deus e Jesus é o nome da Igreja Católica Apostólica Romana, é o nome romano, tá? É o nome de Roma, é Deus e Jesus. A marca de Roma, a marca que a gente chama assim da Babilônia, é Deus e Jesus. E a marca verdadeira, irmão, é Yahshua. E você tem que saber. Então eu quero colocar aqui em Ezequiel 39, 7 e 25, mas são vários os profetas, Moisés, no Pentateuco, né, na Torá. Então são várias passagens, irmãos, várias. Enos, só para vocês terem uma coisa, Enos, da linhagem ali, antes de Noé, Enos, né, neto de Sete, né, Enos foi o primeiro profeta a consagrar continuadamente, evocar o nome de Yahweh continuadamente. Você entendeu? E Enos, ele sim, ele invocava o nome de Yahweh continuadamente, né? Invocava. E assim Enos aprendeu que o nome Yahweh tem poder. Então nós vamos ver aqui, irmãos, em outras passagens bastante interessantes, vamos ver lá em Ezequiel, vamos ver em Isaías, né? Isaías 61, 9. Isaías 61, 9, né? Capítulo 61, versículo 9. A sua posteridade será conhecida entre as nações. Yahweh será conhecida, irmão, entre as nações. E ele fala lá também no capítulo 52, 6, assim: portanto, o meu povo conhecerá o meu nome. O meu povo conhecerá o meu nome. Naquele grande dia, irmãos, ele está falando aqui do futuro. Ele escreveu isso aí, você entendeu? Há quase 1000 anos antes do nascimento do Mashiach, do Messias, Yahshua. E ele, quando escreveu isso, ele estava falando agora da última semana de Daniel, do último dia dos 2300 anos que o anjo falou para Daniel, e no último jubileu que foi dado por Yahshua, quando Satanás toma de Adão e Eva este plano terrestre, essa matrix onde nós vivemos aqui. Você entendeu? 6.000 anos. Então nós estamos no final dos 6.000 anos. Então ele falou: naquele grande dia saberá que eu sou o que profetizei a vocês. Sim, verdadeiramente eu sou aquele que falo. Yahshua, irmãos. Isaías já falava isso aí antes. O que iria acontecer agora nos finais de eras, irmãos. João, capítulo 17, versículo 3, assim: eu revelei o teu nome, Yahweh, àqueles que do mundo me destes. Isso foi o Mashiach, o filho, falando. Porque coloque nos seus filhos o meu nome. Yahweh colocou o nome dele, Yud-Re-Vav, no filho dele. Você entendeu? Então o pai chama Yahweh e o filho chama Yahshua. Shá é salvação. Tá bom? Então, ele diz aqui, ó, bem claro: eu revelei o teu nome àqueles que do mundo me destes. Yahshua revelou o nome de Yahweh a todos nós. E por causa disso, todos eles ali, quando Yahshua revelou para toda aquela igreja primitiva, que era o templo, a igreja primitiva, profetas e todo aquele povo que seguiu o Mashiach, Yahshua, foram perseguidos e mortos. Por quem, irmãos? Pelos judeus que mataram ele e pelos romanos, você entendeu? Do clero das igrejas romanas, você entendeu? Que perseguiram através da Inquisição.
Mataram todos, irmãos. Todos. Tá certo? Então, o Êxodo capítulo 3, versículo de 13 a 15. Yahweh se revela a Moisés, lá na sarça, quando ele pede para Moisés subir lá no Monte Herebe, sobe lá, e eu vou falar contigo, Moisés. E Moisés, quando viu aquela sarça se queimando e não apagava, Moisés foi lá, e ele se revelou. E ele disse assim, Moisés, eu sou Yahweh. E ele instruiu Moisés dizer ao povo israelita que estava preso lá no Egito, né, no cativeiro, dizer assim, Yahweh pediu para falar para vocês que ele é Yahweh de Abraão, de Isaac e de Jacó. Olha que maravilha, irmãos. Então, irmãos, o nome está revelado, irmãos. É que vocês não... Eu vejo assim, irmãos, um pouco não, acho que muita, né? Um pouco é pouco, né? Mas é muita teimosia, né? Por isso que o papai dizia assim, meu povo é complicado, você entendeu? Porque o povo é livre, né, irmão? Vocês são livres, né? Nós somos livres, eu sou livre. Eu fui buscar, por necessidade de espírito, a verdade. E quando a gente quer buscar a verdade, a gente encontra a verdade. E se liberta do sistema maligno implantado aí pela Babilônia. Babilônia é o sistema que hoje domina no mundo aqui, tá bom? Então, irmãos, o nome está aí, sendo revelado agora nos finais de era. Muitos vão usar esse nome para enganar, mesmo usando o nome verdadeiro. Mas ele foi bem, como se diz, a inteligência, você entendeu? E a sabedoria, você entendeu? Do nosso Abba, do nosso pai, do nosso irmão, é inquestionável, irmão. Por que ele falou assim que eu revelaria no finais dos tempos o nome dele? Porque não daria tempo da Babilônia, do sistema podre, esse sistema que prende a gente dentro dos cativeiros e não falam a verdade, manipular este nome. Apesar que eles não têm autoridade nenhuma de manipular esse nome, eles manipulam o nome implantado pela Babilônia, que é de Deus e Jesus. E esse nome é um nome comercial. Esse nome está em todos os lugares que você hoje olhar, dentro da maçonaria, dentro da macumba, dentro de igreja, de todo tipo das igrejas de denominação, você entendeu? Dentro das facções criminosas, você entendeu? Dentro de todo tipo de corrupção, eles usam esse nome de Deus e Jesus, tá? Mas o nome Yahweh Yahshua, jamais. Esse nome aqui é para salvação. Esse nome aqui, irmão, ele foi determinado que seria somente nos finais do tempo, porque quem clamasse esse nome, exatamente, seriam salvos. Mas clamar somente, irmão, você tem que aceitar. A marca, isso aqui é uma marca, você entendeu? Sair da marca que foi colocada pela Babilônia, que é Deus e Jesus, não é 666. Então, entenda uma coisa, irmão. Esse negócio de 666, todo mundo tem medo do 666, mas ninguém tem medo de Deus e Jesus. Mas a marca da Babilônia é Deus e Jesus, que é a mesma coisa que 666, tá? A marca que veio para resgatar e nos salvar, que é levar para de onde nós estávamos, lá na morada celestial, é Yahweh Yahshua. Tá bom, irmãos? Fica aí um estudo maravilhoso, né? Você pode consultar suas Sagradas Escrituras e estudar e ver. Entendereis a verdade e a verdade vos libertará. Entendeu? O povo perece por falta de conhecimento, porque não estuda, não lê, não busca, você entendeu? Não faz pesquisa nos achados arqueológicos, dos pergaminhos, do hebreu, porque toda a história verdadeira está escrita em hebreu, em hebraico, irmão. Quando eles traduziram para o latim, eles alteraram, meteram fermento, colocaram conforme o apetite da Babilônia. Então pegou a história verdadeira, corrompeu ela e colocou o nome, derrubou isso por terra, escondeu e colocou o nome da Babilônia, que é o Deus de Jesus, e usou aquela história como se fosse a verdadeira para eles. Mas para nós que hoje entendemos, conhecereis a verdade e a verdade nos liberta, nós estamos livres, irmão. E audins livres. Agora esse monte de aí na internet, né? Aí dando aulas, trazendo mensagens, usando nomes que não seja o nome verdadeiro, irmão. Isso são filhos da Babilônia. Com certeza são filhos da Babilônia. Assim seja. Bom estudo para vocês, irmão. Que a verdade vos liberte.